Olá, boa tarde. Esta semana tem boas razões para não perder um só minuto do Jet Set. Isto porque no outro lado do Atlântico, com a cidade maravilhosa por cenário, estivemos à conversa com a grande atleta portuguesa Rosa Mota. Em Portugal, mas inspirados pelo Oriente, falámos com Rão Quiao a propósito do seu mais recente trabalho. Para já, vamos ficar com a grande festa da temporada, o 4º aniversário do Contra-Informação, uma data que assinala já as 1000 emissões do programa de humor mais corrosivo e inteligente da televisão portuguesa. Um acontecimento que reuniu personalidades políticas e desportivas que já se renderam às sátiras destes temíveis bonecos. Ora, veja. Vou já para Lisboa. Mais uma cervejinha, vá lá. Esse tipo de... 4 anos consecutivos, 1000 emissões, milhões de espectadores no nosso país e nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. O Contra-Informação está de parabéns e celebrou o acontecimento com pompa e circunstância. O programa, que arrancou timidamente na RTP1 em 1996, inaugurou um estilo próprio de crítica política e social. Inteligente, sem ser ofensiva, simultaneamente corrosiva e divertida. Hoje, estes bonecos e o universo paralelo a que pertencem são calorosamente bem recebidos pelo mundo verdadeiro em que se inspiram e conquistaram mesmo o direito a encerrar o telejornal da RTP1. Revê-se em alguma das características do seu boneco? Nas orelhas. Portugal tem 2 estradas de morte. Na sua opinião, o que é que mudou no país, na forma de encarar o humor no país com o Contra-Informação? Eu acho que a Contra-Informação trouxe sobretudo uma maturidade na presença dos portugueses perante a classe política e da parte dos políticos perante os seus defeitos, a sua caricatura e também da parte do mundo da comunicação, que é o caso. Tudo assente numa filosofia básica. Podes dizer mal, desde que não chateis. Costuma dizer-se que há um país antes do Contra-Informação e um país depois do Contra-Informação. Na sua opinião, o que é que mudou na forma de encarar o humor político em Portugal? Acho que houve aqui uma descompressão, digamos, na forma como os políticos normalmente eram tratados e os próprios temas também eram tratados. Estes grandes artistas que têm esta capacidade, uma capacidade brutal de criarem condições para brincar com as coisas e fazer cada uma das pessoas também olhar para si brincando, acho que é uma coisa importantíssima num país e importantíssima na forma como se desacraliza a função política e a função social. Revê-se em alguma das características do seu boneco? Algumas, é um bocado exagerado e tal, eu que meto medo, eu não meto medo a ninguém, eu sou um querido e tal, não meto medo a ninguém. Não. Isto é uma arma de caça, quer ver? Muito bem. A única coisa que eu arrepio, mas não devia arrepiar com o boneco, devia arrepiar comigo. Eu é que me distanciei agora um bocadinho do boneco, como engordei um bocado, o boneco ficou como estava. O boneco não engorda e eu engordei. Mas a culpa é minha, não é do boneco. Em primeiro lugar, do ponto de vista físico, foi feito quando eu estava bronzeado e não agora que estou pálido. Portanto, está melhor do que eu. Do ponto de vista do temperamento, não consegui perceber ainda bem o boneco, devo dizer. Por isso é que eu gostava de conhecê-lo pessoalmente agora. Trouxe-lhe, aliás, uma prenda, trouxe um livro para lhe oferecer e vou ver se o conheço pessoalmente para ver se consigo entender melhor a psicologia do boneco. Um boneco simpático que integra uma imensa galeria de personagens, umas mais populares que outras. O Jet Set fez uma pequena sondagem para descobrir quem são. Todos os bonecos do Contra-Informação, qual é aquele que lhe provoca mais gargalhadas? Não sei, talvez o Pinto da Costa. Marcos Mendes. E o mais bem conseguido do meu ponto de vista, também lhe digo, é o Coelhano. É o menos grande de todos. O que me faz rir mais é o Pinto da Costa. Gosto muito da figura do Jorge Coelho, que é o Jorge Coelhão, não é? Eu sempre gostei muito do Coelhão, não é? Gosto mais do programa, devo confessar, quando se refere ao governo, porque acho que é mais interessante. Bom, agora temos o governo do PS, mais tarde vamos ter um governo do PSD. Nessa altura não sei se acharei o mesmo. Mas a verdade é que tem mais interesse quando há uma crítica ao governo, porque o governo é poder. Eu rio-me bastante com
com o Coelhone. Acho que o Marcos Pentes também está curioso. Eis o resultado da sondagem. Jorge Coelhone em primeiro lugar, seguido de perto por Marcos Pentes. Bimbo da Costa ocupa o terceiro lugar do pódio de honra nesta mini-sondagem. Desculpe lá, Sr. Tarifo. Quer o caixão em mogno, macacaúba ou em pinho nórdico, que é mais baratinho? Uma brincadeira que mostra bem o quanto estes bonecos já entraram nos hábitos de todos os portugueses. Um motivo de orgulho para a grande impulsionadora do projeto. Olha, come isto, que eu sou muito pequenino e a carne de ministro não puxa carroça. É engraçado verificar esta adesão ou contra-informação. Isso tem a ver, por um lado, com o fair play, que eu acho que existe muito maior por parte de todos os retratados, que cada vez têm uma posição muito mais descontraída e muito mais de fair play. E por outro lado tem a ver com o tipo de crítica que o próprio Contra-Informação faz, que é uma crítica que, sendo muitas vezes pertinente, não pretende magoar as pessoas e deixa uma mensagem construtiva sempre naquilo que diz. E esse talvez seja o segredo da grande popularidade deste programa. Um verdadeiro fenómeno que chegou, viu e venceu. Parabéns, Contra-Informação. Mundialmente conhecida, a nossa maior maratonista de sempre esteve há pouco tempo no Brasil a gozar as delícias do calor e do sol tropicais. O Jet Set foi até ao Rio de Janeiro conversar com Rosa Mota na famosa praia de Copacabana. Um cenário que em tudo condiz com a frescura e a simplicidade desta grande senhora do atletismo nacional. Ora veja. Uma diversidade de sons e cores animam a imensa avenida marginal de Copacabana, no agradável fim de tarde. Um clima de espontaneidade potenciado pelo calor tropical, capaz de derreter o mau humor e contagiar Rosa Mota, com essa alegria tão característica em terras brasileiras. Nada mais a propósito no ano em que se comemoram os 500 anos das descobertas. Acho que é um ano muito especial e é importante também, vai-se falar muito de Portugal. Acho que é agradável para nós ouvirmos o nome do nosso querido país ser falado pelo mundo inteiro. A Rosa, nesse aspecto, é uma verdadeira embaixadora do nosso país no mundo. Tem viajado imenso, por exemplo, agora antes de chegar aqui ao Rio, já vinha de outro destino. Sim, antes de vir para o Rio, estive em Tóquio. Orgulho muito daquilo que disse, ser uma embaixadora do nosso país, que me orgulha muito e tento representar o país melhor que possa e com muita dignidade sempre. E quando chegou de uma viagem de 21 horas, ainda veio, sentia-se cansada, mas para relaxar veio correr aqui para o calçadão. Isso já é mesmo um vício? É um vício e ao fim de tantas horas sentadas, realmente o que apetece é fazer aquilo que uma pessoa gosta. No meu caso era dar uma corridinha, apanhar um bocadinho de sol, porque em Tóquio estava muito frio e já tinha saudades. E é agradável. Depois vê-se tanta gente aqui a mexer, tanta gente a correr, que apetece mesmo correr um bocado. A Rosa já veio aqui ao Rio de Janeiro várias vezes, até em férias. Não, férias não, nunca vim como estou aqui desta maneira. Como vim cá várias vezes fazer a São Silvestre, que é em São Paulo. Vinha depois da São Silvestre, vinha cá passar alguns dias com amigos aqui ao Rio, mas era também pouco tempo, era mesmo só tudo passagem. O que é que gosta mais nesta cidade? Eu acho que são as pessoas, que são muito divertidas, por muita miséria que existe, por muitos problemas que têm sociais, as pessoas estão sempre contentes, é isso que às vezes não consigo entender. E a beleza natural do Rio. Fiz aqui grandes amigos, alguns ainda mantenho essas grandes amizades e é agradável andar aqui e as pessoas ainda me reconhecerem por causa da São Silvestre de São Paulo, que é das mais famosas do mundo. E como é que as pessoas fazem? Há diferença entre portugueses e brasileiros, por exemplo, na forma de abordagem? Não, isso é idêntico. As pessoas são queridas tanto em Portugal como cá. Aqui perguntam-me, não és a maratonista? Não foste tu que ganhaste de São Paulo? Assim se foi. Pronto, às vezes estão na mesma, não têm pedem-me autógrafo, já foram ao hotel pedir-me. Mas acho que a reação é muito idêntica, tanto em Portugal até como em outros sítios que às vezes vão e me reconhecem. Sente sempre acarinhada, é isso? Muito, e sabem. O doce sabor do reconhecimento e do carinho, ao qual brindamos com a frescura da típica água de coco. E
quem nos tem brindado desde sempre com a qualidade da sua música é Ronquial. Assumidamente apaixonado pelo Oriente, Junção, o seu último disco, mostra bem esta paixão por uma cultura aparentemente tão diferente da portuguesa. É que para Ronquial a música ultrapassa qualquer fronteira e tem o dom de unir os povos. Em dezembro do ano passado, a música Celebração da Paz, retirada do mais recente álbum de Ronquial, Junção, foi escolhida como a banda sonora da cerimónia de transferência de Macau para a China. Um momento emocionante para o músico. Foi uma sensação de especial, porque era um grande coro a cantar, aquilo foi empolgante, mas quando eu escrevi esse tema para o disco, estava a pensar que, na realidade, o que há a celebrar da relação entre os portugueses e os chineses, o que há a celebrar é precisamente a paz, a integração, a convivência pacífica, o amor, que foram, digamos, as razões principais desta celebração que a gente faz na Junção. Este disco é um projeto antigo, tornado realidade no ano passado. Gravado com a Orquestra Chinesa de Macau, pretende ilustrar os 450 anos da presença portuguesa no território. Uma espécie de retrato musical. É um disco onde eu tento retratar, através do som, várias regiões de Macau, portanto, Coluane, Taipa, Macau, propriamente dito, que são as partes geográficas de Macau. Depois tentar mostrar o cristianismo através de São Paulo, o budismo através de Daman. Depois começa a haver a integração entre os portugueses e os chineses, o tema integração. Depois a festa portuguesa, o lamento português, ou o lamento português e a festa portuguesa, a festa chinesa, o tema do amor e a celebração da paz. A celebração da paz, no fundo, é o culminar disto tudo. Porque eu acho que em todas as épocas do mundo, sempre que a gente celebra a paz, estamos a fazer o melhor que nós temos a fazer. Paz, amor, humanidade, fraternidade são de facto os grandes sentimentos que norteiam a carreira de Ronquial. É na música que encontra o veículo para expressar as mais profundas emoções e crenças. A música é uma condição fundamental à vivência do mundo. As pessoas pensam que precisam mais de outras coisas do que música, mas o mundo não pode viver sem música, porque a música é a manifestação do amor do mundo, e sem amor não há mundo. E manifesta-se através de... Uma pessoa ouve música, se sair, se for ao campo, de repente ouve os pássaros, ouve esta relação, tudo é música. Apaixonado pelos países do sol nascente, afirma-se como um músico português com uma costela oriental. Um fascínio que nasceu com a música e tem pautado a sua carreira ao longo de 20 anos. Com 16 álbuns editados, são claras as influências da cultura indiana e chinesa, mas também árabe, brasileira ou flamenca. O folclore português e, claro, o fado fazem igualmente parte da diversidade de abordagens musicais. O seu instrumento de eleição são as flautas de bambu, companheiras inseparáveis de todos os delírios musicais. É um instrumento que eu tenho, as minhas flautas de bambu, que é muito transportável, não é? E ao mesmo tempo evita, eu ando sempre com elas porque não quero me esquecer delas. A minha vida está aqui também e eu gosto muito delas porque a música é uma coisa constante. E a flauta ajuda-me precisamente a ter uma vida diária com a música, que é isso que eu quero. Uma forma muito própria de viajar para mundos fascinantes e celebrar a vida através dos ritmos e das notas musicais. São estas as 16 candidatas ao cobiçado título Miss Portugal 2000. Jovens, bonitas e com uma enorme vontade de vencer, as beldades têm percorrido Portugal de les a les, com uma agenda repleta de atividades a que não faltam os apreciados desportos radicais. Em plena sessão de rafting no Rio Paiva, fomos encontrá-las rendidas ao sabor da aventura. Como é que foi andar de barco? Foi bom sentir a adrenalina, porque ainda chegámos a ir para a parte mais perigosa e sentir um bocado o movimento do barco. Temos experimentado desportos radicais que eu nunca tinha experimentado e uma grande oportunidade.
Alguém já se conhecia anteriormente ou conheceram-se todas pela primeira vez? Não, só nos conhecemos mesmo no concurso e assim, quase todos os concursos acabam sempre por haver grupinhos e essas coisas, mas por acaso ainda não há. O que é que sentiste quando soubeste que tinhas sido uma das 16 selecionadas? Foi aquela sensação de dizer à família e aos amigos que estavam à espera de saber como é que tinha corrido e eles ficaram tão mais contentes que eu. Como é que estão a correr as ações da Miss Portugal 2000? A ideia foi sempre alterar um bocado o conceito da Miss na piscina e ao mesmo tempo dar-lhes a conhecer atividades que podem, em alguns casos, ficar para a vida toda delas e ao mesmo tempo dar-lhes a conhecer o país que temos. E no país que temos, as atrações são muitas, a começar pelos petiscos regionais. Patrícia, das várias visitas que têm feito, a gastronomia tem sido sempre um aspecto presente? Um aspecto presente e delicioso, é um facto. Temos visitado uma gastronomia muito farta e é complicado assim para a dieta, mas temos sido tratadas muito bem em todos os sítios, tem sido uma experiência esquecível. Como é que é manter a linha com estes petiscos? É muito difícil, eles que o digam, bem, querem que a gente faça a linha, mas com isto aqui à frente não dá mesmo. Tens tido dificuldade em resistir às comidas que tens estado a descobrir? Tenho, sobretudo às sobremesas, que são ótimas. Saborosas tentações que não têm comprometido a boa forma física. Com uma frescura contagiante, as atraentes misses distribuem boa disposição por onde passam. Não precisam de palco para revelar surpreendentes talentos escondidos. Nothing's why I'm torn. I'm a little bit. This is how I feel. I'm going on a machine, lying naked on the floor. Tu pensas fazer uma carreira profissional na área da música? Sim, gostaria, porque normalmente sou estudante e ao mesmo tempo também cantora. Porquê é que quiseste participar na Miss Portugal? Em princípio nem queria participar porque achei, eu modelo nunca na vida. Mas depois ganhei aquela Miss Portugal na Alemanha e entrei naquele gosto de ser manequim e aulas passarela, foi tudo junto. Sentes de alguma maneira que estás a realizar um sonho? Sim. Sempre pequenina, sempre como já era, por causa da altura, grande, e sempre destacou-se mais sempre aquele sonho, ser manequins são altos. E... Achas que há boas candidatas nestas 16? É um grupo muito homogéneo, é uma sorte para quem ganhar. Como é que descreves o ambiente que tem havido entre todas as candidatas? Há uma amizade muito grande, somos todas muito unidas, uma faz, as outras também faz tudo e está a ser ótimo. Achas que vai ser assim até ao último momento? Sei lá que sim, gostaria imenso que fosse. Em relação à grande noite, quando pensas nesse momento, o que é que acontece? Isso agora é assim, em relação à grande noite, eu só espero que corra tudo bem. Não só a mim, como todas as minhas colegas, todas as minhas amigas que estão aqui presentes. E que seja a noite mais feliz para mim e para todas elas. Em relação à noite da eleição, tens algum medo em especial? Há alguma coisa que te faça tremer assim um bocadinho? Não, acho que não. Esperemos chegar até lá todas muito unidas, aproveitar essa noite da melhor maneira possível e vou torcer por todas elas. Já apostas em relação a quem é que vai ser a vencedora? Nada. Um visível espírito de camaradagem a unir todas as candidatas ao título de Miss Portugal. Uma eleição que acabará, sem dúvida, em beleza. Leonardo DiCaprio, Marlon Brando, os Flintstones e o apetitoso lanche no Parlamento são alguns dos temas que vão estar em destaque nas nossas habituais curiosidades. Veja porquê. Cheiram muito mal, mas sabem muito bem. Considerados verdadeiros néctares dos deuses, os queijos deliciam a barriguinha de muitos portugueses. Para provar isso mesmo, há poucos dias, na Assembleia da República, realizou-se um lanche muito especial: pão e queijo. Soutor, é apreciador de queijo? Claro, apesar de não ser assim muito anafado, como normalmente o queijo da Serra. É o melhor queijo do mundo. Não é muito reclamado lá fora porque a produção, como sabe, é pequena quantidade e não podemos exportar em grande quantidade. Mas todos aqueles que comem o nosso queijo da Serra acham que é de facto um queijo excepcional. Faz parte da nossa identidade da beira e quase que da identidade portuguesa. Temos que cultivar a nossa identidade. Um produto de fazer água na boca a qualquer estrangeiro que por cá passe. Poderemos competir a nível da Europa com os queijos franceses e suíços. Gostaria muito que esse dia chegasse, não é verdade? Eu penso que iniciativas como estas visam justamente chamar a atenção
para a importância de defender a produção genuína do queijo, como é o caso. Woody Allen a falar italiano com o seu telemóvel, Marlon Brando a romper a habitual reclusão e a deixar-se filmar no topo de uma montanha, não são cenas de próximos filmes a estrear, mas sim anúncios publicitários protagonizados por estas estrelas de maior grandeza, pagos a preços astronómicos e ultra-secretos. Outro dos ilustres senhores é o carismático ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Enquanto alguns dos famosos se dedicam a causas não lucrativas, outros vendem a imagem a troco de milhões de contos. As polémicas filmagens do filme A Praia, onde Leonardo DiCaprio foi acusado de contribuir para a danificação do meio ambiente, parecem ter dado resultado. Recentemente, na cidade de Washington, o ator fez parte das celebrações do Dia Mundial do Planeta. E para que não restassem dúvidas em relação à sua posição, DiCaprio usou a palavra e defendeu a ecologia. We must now set an example and move environmentalism from being the philosophy of a passionate minority like everyone here at Earth Day to a way of life that automatically integrates ecology into governmental policy and normal living standards. No mundo onde o importante não são as plantas, mas sim as pedras, vive a divertida família Flintstone. Depois do mega sucesso do primeiro filme, eles estão de volta. Desta vez, a história passa-se há muitos anos atrás e conta-nos como começou o romance entre Fred e Vilma. Personagens que, por serem mais jovens que o habitual, sofreram algumas alterações. I've just tried to stick true to the spirit of Fred and try and create a character that it's Fred in his younger days, so it's not what you see in the cartoon. It's a much more rounded character, I think. There's more to him than just shouting a lot. You don't want to play this goofy girl with a crazy voice. You know, you want to make her somebody that people actually root for. Há 10 anos atrás, na China, a homossexualidade era um comportamento considerado criminoso. Mas hoje, a geração mais jovem luta contra essa discriminação. A cidade de Xangai foi recentemente palco de uma passagem de modelos diferente. Homens com roupa de mulher. O principal objetivo deste desfile foi provar que não existem diferenças entre os dois sexos. 不走极端，女孩子或者很女人味，或者男孩子很壮，并不是最时髦的。两者皆一，我觉得这是最漂亮的。 E assim chegamos ao fim de mais um programa. Espero que tenha gostado, porque para a semana há mais, como sempre, com muitas novidades. O encontro fica marcado. Até lá, tenham uma ótima semana. Ou seja, Sofia, o que se passou nesta entrevista é que temos 1 minuto de material para usar no programa e 15 minutos para usarmos apanhados no Jet Set.